O que é essa tão falada salvação? O que seria a salvação que todo mundo fala? O que é a salvação de uma forma simples, para que todas as pessoas possam entender? Inclusive, aproveitar você que não importa se você é cristão ou não, fique com a gente aqui. Eu tenho certeza que isso vai ser bastante didático para todos nós, tá? E salvação é o seguinte, quando Deus criou o homem, criou a mulher, o homem tinha algo com Deus que era uma simetria, né? Que algo que estava em Deus e estava no homem, era igual, que era a santidade. Então o homem era santo como Deus é santo, né? No sentido da palavra de que o homem não tinha o problema que Moisés enfrentou quando ele falou que queria ver Deus, e Deus falou para ele: você não pode me ver, que se você ver, você morre. Não tem quem me veja que consiga resistir, né? Por quê? Por causa do pecado. Então, como o homem não tinha pecado, ele podia ver Deus. Deus estava presente no Éden, né? A própria Bíblia diz que Deus foi ter com o homem no Éden, no momento que o homem e a mulher comeram da maçã, e falando com eles, abriu os olhos deles para que eles vissem que eles estavam nus, né? Naquela situação ali no Gênesis. Então, o homem, quando peca, ele perde isso. Ele perde essa santidade, essa simetria. Então, quando o pecado ele entra na humanidade, a gente chama de pecado original através de Adão, ele separa o homem de Deus. Uma vez que ele separa o homem de Deus, agora é necessário ter um mediador para ter uma ligação entre Deus e o homem, né? A primeira forma de mediar essa relação, ela é feita através do sacrifício. Então, o sacrifício de um animal, o sacrifício de um cordeiro. O primeiro sacrifício que é aceito por Deus são os sacrifícios dos filhos de Adão, onde tem o problema de Adão e Caim ali, né? Um sacrifica frutas, o outro sacrifica do que a terra dava, o outro sacrifica de animais. A gente vai ver, inclusive, por causa do ciúme, um primeiro assassinato, né? E depois um sacrificou o outro. Depois um sacrificou o outro, mas nenhum Deus aceitou. Meu Deus, é verdade, perfeito. E a partir daí a gente vê o rito do sacrifício. O rito do sacrifício, ele vai passar pela humanidade em várias religiões. Mas Deus, ele se mostra um Deus distinto, inclusive na forma de se religar ao homem, né? Porque ele é o único Deus que um dia falou em alto e bom som que não aceitava sacrifício humano. Quando ele manda Abraão subir com o seu filho no monte e fala: agora sacrifica seu filho Isaque para mim. Na hora que ele levanta o tutela, o martelo, ele ouve uma voz falando: não faças tal. Sim. Por quê? Porque até então, até para Abraão, era normal uma criança ser sacrificada para um Deus. Ouviu um sacerdote falando assim: ó, sacrifica o seu filho porque esse Deus vai te dar prosperidade na terra, que vai fazer a sua mulher ser fértil. Era normal, na terra de Ur dos Caldeus, ou em qualquer outro lugar que se utilizava de sacrifício, a coisa mais comum era se sacrificar filhos. Dar um filho em sacrifício, como se fosse uma honra. Naquele momento, Deus mostra que ele não era um Deus como os outros deuses. Esse sacrifício eu não aceito. E aí quando ele olha do lado, não tinha levado nenhum bezerro lá para cima, nenhuma cabrita, nenhum cordeiro, mas tinha um cordeiro amarrado para que ele pudesse sacrificar. Então ali já é uma revelação do Senhor de que nós não precisaríamos nos sacrificar pelos nossos pecados, no sentido de morrermos por ele, mas que ele enviaria alguém para nos religar de forma definitiva. Então o que é a salvação? A salvação ela só pode vir por intermédio de Jesus, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? O próprio João Batista, o primo de Jesus, e não é nepotismo, ele falou por revelação do Espírito Santo, né? Falei que era da família, ele quis puxar uma sardinha, não aconteceu isso. Mas quando ele vê Jesus na fila, ele tem a revelação de Deus. Esse é o Cristo, é o Messias. E ele fala para as pessoas: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Para todos eles falavam que era uma cobra, né? Todos que quando vinham passando na fila, ele falava que era cascavel, era uma gibora. Ah, sim, a pregação dele era muito teológica, era assim: raça de víbora. Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Viu Jesus. E os irmãos às vezes reclamam que a gente prega o mesmo texto. João Batista pregou a mesma mensagem todo dia, não vi ninguém reclamar. Ninguém reclamou. Então, batizou o monte. Então, basicamente, a salvação vem por intermédio de um sacrifício, é isso que você quer dizer? Ela veio por intermédio de um sacrifício que não precisa ser repetido, segundo o que diz na carta aos Hebreus, porque o sacrifício de bois e animais, aos Hebreus vão dizer que ele era o suficiente para cobrir o pecado.
Então, quando algo está coberto, está guardado, mas não está esquecido. O único sacrifício que foi capaz de perdoar os nossos pecados foi de Jesus Cristo, o Messias. Então, o texto é muito claro em dizer para nós que só através de Cristo é que nós temos o mediador para Deus, né? Jesus mesmo falou a respeito dele. Em João 14, ele diz o seguinte: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então é impossível nós termos qualquer outro mediador entre Deus e os homens, né? Até os irmãos de fé romana não se sintam ofendidos de forma alguma. Eu ia te perguntar isso. Mas é importante a gente dizer o seguinte, que não existe nenhum outro mediador ou intermediador entre Deus e os homens. A Bíblia é clara em Cristo dizendo, e na carta do apóstolo Paulo aos Timóteos, no 2 e no 5, né? 1 Timóteo 2 e 5 diz assim: porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Então, é impossível dizer que existe mais alguém intercedendo por nós, rogando por nós, se a Bíblia diz que é só Cristo que é o mediador entre nós. E a Bíblia diz que quando se fala de oração, inclusive, que é o Espírito Santo que nos ajuda a orar e que intercede por nós. Então, não há nenhum outro intermediador, seja homem ou mulher, entre nós e Deus. Por isso que a gente só ora a Deus, né? Por isso que a gente ora a Cristo, a gente ora ao Espírito Santo. Nós protestantes, nós de fé cristã protestante, né? Para não dizer reformados, que nem todos nós somos. Nem todos nós somos reformados, tem uns que é desinformados, mas deixa eu falar.